Vai lá. Deixa eu usar. Glória a Deus, aleluia. Maravilha, Jesus. Glória. Jesus é bom. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. É forte, Jesus. Glória. Meu Deus. Tem mais duas, meu Deus. Glória a Deus. Forte, Jesus. Glória. Pregar o que depois desses homens, meus amados? E pensar que depois ainda vem uma bomba, ainda que é nosso irmão Magno. Meu Deus do céu. Hoje eu tô no meio aqui só de profeta, só de tocha. Glória a Deus. Me ajuda aí. Quero aqui também deixar um texto da palavra de Deus para nossa meditação essa noite, que vai se encontrar lá em Marcos, capítulo 5, e o verso 27. Marcos, capítulo 5, e o verso 27. É uma passagem muito conhecida por todos nós, que traz alguns ensinamentos esses que eu gostaria de compartilhar hoje com os irmãos. E diz assim a palavra do Senhor. Marcos, capítulo 5 e o 27. E ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua veste. 28. Porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, ficarei sarada. Glória a Deus. Meus irmãos, nós estamos diante, essa noite, de um texto bastante conhecido, creio que por todos, que vai falar acerca da história da mulher do fluxo de sangue. Essa mulher, ela há 12 anos padecia com fluxo de sangue. A narrativa bíblica, ela vai nos dizer que ela tentou com vários médicos, gastou tudo aquilo que tinha, mas nada disso foi o suficiente para que ela pudesse ter o seu fluxo sanado. Aquela mulher, ela tentou com diversos médicos, porém, ela não teve o seu problema solucionado. Aquela mulher gastou tudo aquilo que ela tinha, porém, ela não teve o seu fluxo solucionado. Então, essa mulher, um certo dia, ela ouve falar de Jesus. Aleluia. Aquela mulher, ela ouve falar de Jesus. E interessante é que aquela mulher, ela, mesmo após tendo gastado com muitos médicos, mesmo após aquela mulher tendo gastado todo aquilo que ela possuía, tentando ter o seu problema solucionado, ela não teve êxito. Mas um certo dia, ela ouve falar de Jesus, e o texto vai dizer que ela veio por detrás entre a multidão e tocou nas suas vestes. Aqui a gente já começa aprendendo algo lindo, porque aquela mulher, mesmo após ela ter tentado de todas as maneiras, mesmo após aquela mulher tendo ido em vários médicos, aquela mulher, ao ouvir falar de Jesus, ela toma uma atitude. E qual que foi essa atitude, irmão Paulo? Tocar nas vestes de Jesus, pois ela tinha algo consigo, que se ela tão somente tocar, ela seria curada. Aquela mulher, há 12 anos, ela tentou buscar a sua cura na medicina terrena. Só que a medicina terrena tentou e não conseguiu. Se esgotou os recursos da medicina terrena. Mas quando se esgotou os recursos da medicina terrena, a medicina celestial começou a trabalhar na vida daquela mulher. Glória a Jesus. Aleluia, glória. E o texto vai dizer que aquela mulher toca em Jesus. Isso aqui é muito interessante, porque
no 24 vai dizer que uma grande multidão seguia Jesus e o apertava. Só que agora o texto vai dizer que aquela mulher, ela toca em Jesus. E aqui eu aprendo algo lindo. A multidão aperta, mas quem é filho toca. Aquela mulher, ela não apertou Jesus, mas sim tocou em Jesus. Porque o mistério não está em apertar, mas sim tocar em Jesus. A multidão vinha com Jesus, mas o apertava. Mas aquela mulher não. Ela tocou em Jesus. Oh, glória! E o texto ele vai prosseguir dizendo que aquela mulher, ela tinha consigo dizendo: se eu tão somente tocar em suas vestes, eu sararei. Isso aqui é muito lindo e interessante, porque aquela mulher, antes dela ter o seu milagre, ela já tinha consigo: se eu tão somente tocar, eu ficarei sã. Isso aqui nós aprendemos que aquela mulher, ela nos ensina o verdadeiro significado da fé. Como assim, irmão Paulo? Aquela mulher, ela não podia ainda ver o seu milagre, mas pelos olhos espirituais, ela tinha que tão somente tocar, ela seria curada. Antes dela ter o seu milagre, ela já sentia consigo: se eu tão somente tocar, eu ficarei curada. E aquela mulher tocou, e logo se lhe secou a fonte do seu corpo, e sentiu estar curada do seu mal. E logo Jesus, conhecendo que dele saiu virtude, voltou para a multidão e disse: quem é que me tocou? Aleluia. E disseram-lhe os seus discípulos: vê que a multidão te aperta e perguntas: quem é que me tocou? E ele olhava em redor para ver quem que fizera isso. Então a mulher, que sabia o que havia acontecido, temendo e tremendo, aproximou e prostrou-se diante dele e lhe contou toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e ser curada desse mal. Aquela mulher tocou em Jesus. E o interessante é que nós sabemos que pela lei mosaica daquela época, toda pessoa que tivesse algum tipo dessa enfermidade ou qualquer outra, ela tocasse em algum objeto ou em alguma pessoa, aquilo ali se tornaria impuro. Só que agora o texto vai dizer que Jesus pergunta: quem é que me tocou? Porque senti que de mim saiu virtude. Isso aqui é muito lindo, porque a lei diz: não pode tocar, porque se tocar, aquilo se tornará impuro. Só que Jesus, ele está dizendo: de mim saiu virtude. Aleluia. O toque daquela mulher não contaminou Jesus, mas a partir do toque, a virtude que estava em Jesus transpassou para aquela mulher. Jesus não foi contaminado, aleluia, mas aquela mulher foi contagiada pela virtude que existia em Jesus. Por que, irmão Paulo? Porque todas as vezes que nós nos aproximamos de Jesus, tocamos em Jesus, a virtude dele chega até nós. Toque em Jesus essa noite, aleluia, pois dele sai virtude. E Jesus diz: quem é que me tocou? E os seus discípulos falam: uma multidão lhe aperta. Então aquela mulher, ela sai do anonimato e conta toda a verdade. Aleluia. E ele lhe diz: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e ser curada desse mal. Aqui nós precisamos separar este verso em três partes. Por quê?
O começo da história, a narrativa bíblica apresenta com a seguinte citação: certa mulher. Só que agora o final da história vai nos relatar: e ele lhe disse, filha. O começo da história cita apenas uma simples mulher, mas Jesus, ele não diz que aquela mulher é uma simples mulher. Ele apresenta ela como uma filha. Aquela mulher começa a sua história sem uma identidade, só que ela termina a sua história após um encontro com Jesus, sendo chamada de filha. Aleluia. Em outras palavras, a terra dizia para aquela mulher, é uma qualquer, mas Jesus deu o veredito sobre aquela mulher, é filha. A terra liberou um prognóstico sobre aquela mulher, é uma qualquer, não vale de nada. Mas Deus, ele diz, é filha, é filha. E ele diz, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada desse mal. Aleluia. Aquela mulher, a partir do momento que ela creu que Jesus poderia realizar um milagre sobre a tua vida, ela não simplesmente recebeu o seu milagre, mas recebeu também a salvação. Aleluia. O texto vai dizer, a tua fé te salvou. Aquela mulher, além de salva, além de ter o seu milagre, ela recebeu a salvação. Porque Jesus, o maior intuito dele conosco não é te dar um milagre, pois você pode ser alguém com milagre, mas não salvo. Mas todo salvo tem milagre. Aleluia. Todo Glória. salvo, ele é curado. Você pode ter um milagre, mas não ser salvo. Mas todo salvo tem o seu milagre. Ser curada deste mal. Aleluia. Aquela mulher, Aleluia. ela começou a sua história pensando que seria apenas mais um dia, que ela viveria por ali, por aquelas ruas, a fim de ter o seu milagre, tentar com vários médicos. Mas aquele dia, a agenda celestial, ele marcou para que o sobrenatural chegasse sobre a vida daquela mulher. E eu termino essa mensagem hoje dizendo, esteja preparado, pois o sobrenatural do Senhor, ele ocorre em dias comuns. Me prova isso dentro da Bíblia, Paulo? Vamos lá. Tá lembrado do cego Bartimeu? Aquele homem vivia pelas ruas de Jericó, mendigando à beira do caminho. E um certo dia, ele escuta um alvoroço. E ele tá sabendo que por ali tá passando Jesus. Ele põe-se a clamar e a dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E nós sabemos o final dessa história. Aquele homem, ele tem o seu milagre. Aleluia. E agora, de à beira do caminho, ele passa a estar pelo caminho. Aleluia. Para Bartimeu, era apenas mais um dia. Mas aquele dia foi o dia que o céu marcou para que o sobrenatural chegasse sobre a vida daquele homem. Bora para a Bíblia? Tá lembrado da mulher encurvada? Há 18 anos, aquela mulher, ela sofria de um mal. Vivia encurvada, olhando para baixo. Aleluia. Então ela está na sinagoga, ouvindo a palavra, como costumeiramente Glória a Deus. ela fazia. Só que naquele dia, o pregador era Jesus de Nazaré. Aleluia, Deus. Aquele Glória. dia não era um dia comum. Era o dia que Jesus Glória a marcou Deus. para que o milagre chegasse Glória a Deus. para a vida daquela mulher. E em último lugar, por eu quero ouvir ainda o irmão Magno dar lugar aqui nessa live. Aleluia. Tá lembrado em João 5 do paralítico do tanque? Há 38 anos aquele homem estava nessa situação. E ele estava à beira do tanque. Todos os dias ele via o anjo descendo, movimentando as águas e alguém sendo curado em seu lugar.
Só que um certo dia, quem estava passando por ali? Jesus de Nazaré. E aquele homem poderia pensar que seria apenas mais um dia, mas aquele dia foi o dia que Jesus marcou para que aquele homem fosse curado. Então, meus irmãos, esteja preparado, pois o sobrenatural do Senhor, ele ocorre em dias comuns. Aleluia. Que você fique com essa palavra no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu já quero passar aqui a oportunidade para o nosso